beleza. Aqui dentro do Spotify for Developers é basicamente onde a gente vai criar, né, a nossa aplicação. Na verdade, a gente vai criar a nossa chave de API para a gente conseguir fazer requisições dentro do Spotify. Né? Como a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em Dashboard, o link vai estar na descrição do vídeo, assim como todos os outros links úteis. Aqui a gente tem um botão de login, a gente vai fazer login com a sua conta do Spotify. Se você nunca utilizou o Spotify, aqui provavelmente vai estar tudo em branco, só com um cardzinho do Create App, e aqui em cima também você pode criar por aqui. Eu vou adicionar um nome aqui, Spotify Preview, eu acho que é um bom nome. E a gente tem uma descrição que também é obrigatória. Spotify Preview Sample App. Beleza, vamos criar aqui. Quando a gente cria, ele dá pra gente um Client ID e um Client Secret, ok? Então é bem básico aqui pra gente. Beleza, a gente teria que ter um BFF, que é um Backend for Frontend. Tem um pronto aqui, basicamente vocês podem utilizar, é só dar um fork nesse projeto. Eu vou deixar ele aí na descrição também. E seguir o passo a passo. Eu vou fazer aqui com vocês. Basicamente a gente vai fazer, como eu tô dentro do meu próprio GitHub, não tem como fazer um fork. Então o que eu vou fazer é seguir com o passo de clone. Eu vou clonar esse cara aqui, tá? Beleza? Vou clonar ele. Então vou dar um git clone e passar ele aqui. Eu vou dar um cd Spotify alt bff. Vou dar um yarn para ele baixar os pacotes. Vou dar um code ponto. Boa. Aqui dentro a gente tem um arquivo .env example. E se a gente for ver aqui no guia, ele está falando que a gente precisa criar um arquivo .env dentro do projeto, tá? Então a gente vai criar aqui um arquivinho .env na raiz. Vou copiar esse cara, passar para cá, e aqui a gente vai ter as nossas envs, né? Beleza, Client ID aqui, a gente precisa passar o nosso Client ID que a gente conseguiu aqui dentro do Spotify Preview. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perfeito, copia aqui, cola aqui. Nosso Client Secret também. E aqui seria a URL da nossa página front-end, que ainda não existe, tá? Então aqui eu vou deixar por enquanto dessa forma. E aqui a nossa URL de callback, tá? Por enquanto eu vou deixar o localhost 8080. Ele tá dessa forma em variável de ambiente, porque se você for fazer deploy dessa aplicação em qualquer lugar, você pode passar, né, a sua URL de variável de ambiente de produção aqui, que ele vai funcionar. Beleza? Tranquilo. Aqui em routes a gente vai ter basicamente a aplicação, então as partes de autenticação. Se você quiser estudar melhor ou fizer o seu próprio BFF, fique à vontade. Beleza? Aqui eu vou utilizar o meu de exemplo porque está mais fácil. Ok? Então vamos criar aqui já o nosso front-end. Vou dar um cd.ponto para a gente voltar à página de projetos. E aí eu vou criar nosso front-end utilizando o Vite. Tá? O Vite, ele facilita a nossa vida, ele cria aqui a estrutura básica do nosso projeto React ou Vue, tem várias opções aqui, vocês vão ver, e ele é muito mais rápido que o CRA, né? Ele vem bem menos coisas, ele é mais enxuto, tem várias coisas que a gente precisa configurar na mão, mas porém, eu acredito que nesse projeto a gente não precisa de tanta coisa assim. Como é um projeto pequeno, a gente vai utilizar o Vite aqui. Eu vou dar um yarn create Vite. Tranquilo. Ele vai me perguntar o nome. Eu vou passar um Spotify Previewer Frontend. Ele vai ser uma aplicação React. E aqui tem JavaScript e TypeScript. O TypeScript aqui está bugado, deve ser por conta do meu tema aqui do terminal, mas aí provavelmente no de vocês vai aparecer. Vem aqui no TypeScript e eu vou dar um cd Spotify Previewer. Dar um clear aqui, e aí eu vou dar um yarn para ele baixar, né, os pacotes, as dependências aqui dentro. Ele vai baixar super rapidinho, tem pouquinha coisa, tranquilo, já baixou. Eu vou dar um code dot aqui para ele abrir e vou dar um já aqui dentro dele,
um yarn dev para ele rodar. Você pode ver os scripts que tem aqui dentro, tem um dev, um build e um preview, ok? Então aqui a gente vai dar um yarn dev e ele vai rodar aqui pra gente nessa URL, tá? Então aqui já está funcionando, perfeito? Bem rapidinho, né, gente? Eu vou copiar esse cara aqui e vou colocar lá na URL do meu redirect front-end. Vou passar aqui para ele /out, tá? Out para ele. Se a gente for cair num /out aqui não vai ter nada, tá? Mas vai ser aqui, a gente vai ter a autenticação do nosso front-end, beleza? Eu vou rodar também agora meu back-end. Vou dar um yarn start. Ele vai rodar aqui pra gente, já está rodando inclusive. Aqui dentro do nosso front-end eu vou matar toda essa parte aqui que está com inclusive eu vou passar uma macete aqui para vocês. Quando eu tenho mais de um VS Code aberto, eu gosto de utilizar o Peacock, tá? Quando eu vou utilizar vários projetos, o que o Peacock faz? Ele transforma o tema do VS Code parcialmente, dependendo do projeto que você tá. Então aqui eu vou pegar aqui uma paleta pastel, vou pegar uma paleta com o meu front-end. Deixa eu ver uma cor aqui que eu goste, pegar essa daqui mais azul esverdeado, algo assim, para colocar no meu front-end. Então Ctrl Shift P, Ctrl Shift, Ctrl Shift P, Peacock, Enter a Color, vou colocar ele aqui e vou fazer o mesmo para o back-end com outra cor distinta, pode ser esse amarelinho aqui, lá no meu back-end. Pronto, perfeito. Então aqui vai ficar o meu back-end, aqui o meu front-end com cores diferentes, como vocês podem ver. Tranquilo? Beleza então, gente. Agora aqui dentro do meu projetinho aqui, eu vou apagar esses arquivos aqui que eu não preciso. E o main aqui, que está renderizando o app, eu vou criar aqui para ele na raiz mesmo. Então vou apagar esses dois caras e vou criar aqui uma div em volta só para a gente ver renderizando. Deixa eu ver se já está pegando. Pegou aqui o teste, beleza? É isso que a gente quer estilo nenhum por enquanto, tranquilo. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tag de A, um link, e vou colocar o login on Spotify, tá? E aqui no meu href eu vou passar para ele o http localhost 8080 login, tá? Então esse daqui vai ser o nosso login, que é apontando lá para o nosso BFF. Vou dar um login com o Spotify. Aqui ele deu que é um invalid redirect de URI. Por que está acontecendo isso? Porque aqui dentro do nosso dashboard do Spotify, a gente tem que vir aqui em Edit Settings e passar para ele um redirect URI do nosso BFF. E aí quando você fizer o seu deploy do teu BFF em algum lugar, aqui você vai ter que adicionar também, né, o seu callback de URL deployado. Vou passar aqui para mim o que eu tô local mesmo, localhost 2.8080 /callback, tá? Vou dar um add, tranquilo. Caramba, eu perdi onde eu tô. Aqui onde eu tô, dá um reload e aí ele já consegue aqui passar a gente para cá, né? O que acontece, gente? Aqui dentro do meu BFF, eu tô passando pra gente um escopo. Esses escopos aqui eles servem para a gente permitir ou não o usuário de fazer algumas coisas dentro da API, né? Então a gente pede permissão para utilizar, né, essas coisas aqui dentro. Isso aqui é customizável, você pode pegar ali os escopos na documentação do Spotify, eu vou deixar aí na descrição. Tá, e você pode customizar como você quiser esse BFF, tá? Esse BFF aqui ele serve tanto para vocês fazerem a aplicação aí usando os previews, quanto o playback. O playback também funciona
com esse BFF aqui, tá bom? Então a gente pode utilizar múltiplos front-ends para um BFF só, que é esse BFF aqui de Authorization, beleza? Tranquilo, aqui ele vai perguntar se a gente aceita, eu vou passar aqui o aceito, e ele vai fazer o nosso redirect passando para mim o token e um refresh token, acredito eu. Então aqui está passando o token para mim. Eu vou validar se esse token existe. Vou copiar esse cara, vou olhar ele aqui bonitinho e vou ver se esse token aqui ele funciona, tá? Como eu posso fazer isso? Você pode fazer isso dentro da documentação do Spotify mesmo. Você for vir aqui em console e procurar, por exemplo, em shares, é um endpoint que a gente vai utilizar inclusive, e a gente vir aqui em token, a gente pode vir aqui em try it, ele vai falar que beleza, o token de acesso está expirado, mas eu posso passar o meu, e aí no search query. Então esse token aqui ele é válido, ele já está funcionando, então nosso BFF aqui de autenticação já está funcionando perfeitamente. E aí o que acontece, pessoal? Qual que é o rolê aqui? Ele está passando o /alt, né, para gente, e já está passando o token também. A gente pode passar para ele aqui no nosso alt um barra, e aí ele vai passar aqui para gente os parâmetros de token, e a gente consegue pegar no React mesmo, né, o parâmetro token e adicionar o token no estado. A gente vai utilizar o recoil nesse caso aqui, mas você poderia fazer a transformação desse estado em qualquer outra lib ou de qualquer outro jeito que você preferir, ok? Beleza, vamos ver se isso daqui está funcionando. Eu vou colocar aqui também eu vou restartar isso aqui, né? Beleza, ele vai dar um restart na aplicação. Eu vou voltar lá para o nosso login e aí sim está passando um token aqui para gente. Agora eu vou colocar aqui dentro da nossa aplicação o React Router, tá? Porque ele está sem nenhuma estratégia de router aqui dentro. A gente foi ver aqui, ele só tem o React DOM e o React mesmo, beleza? Então aqui eu vou colocar o React Router na documentação mesmo do React Router. Yarn. Vamos aqui pegar o nosso Yarn. Também vai estar aí na descrição o React Router. Tá? Eu vou passar ele aqui para a nossa aplicação. Vou abrir aqui um novo terminal. Vou dar um yarn add. Opa, aqui já peguei o comando todo, né? Vamos instalar ele aqui. Beleza, o React Router está instalado. E aí a gente vai precisar de um browser router aqui em volta da aplicação. Tranquilo? Então aqui no main. Opa. Vou importar esse cara. Tá? E aqui eu vou passar o meu browser router também. Beleza? E vou criar também um arquivo de routes.ts. TSX no caso. Name TSX. Eu vou pegar aqui de exemplo o que eles estão utilizando no routes. Vou passar aqui um RAFC para ele criar as paradinhas para a gente. Vou colocar app routes, tá? Retornar para ele adicionar todos os missing parts, beleza? Aqui em views eu vou criar um index.tsx, que nada mais vai ser que nosso app RAFC. App, tranquilo. E aí eu vou dar um return naqueles. Na verdade, acho que o view não precisa. Vou apagar o view, vamos deixar mais simples aqui. O routes ele vai trazer pra gente, ele vai ser o app routes aqui, né? App routes. E eu vou criar aqui um pages. Aqui dentro eu vou criar uma página de login e vou criar também uma página de out, tá? Página de login, vou criar um index aqui para ele. Tranquilo. A página de login ele vai ter aquela tag A. E eu vou criar aqui em out um index.tsx também, AFC,
a gente completar. Alt, tá? E aqui em Alt eu vou colocar um Alt, ponto. E aqui eu vou colocar um const token é igual a use params, tá? E aí faço pegando o token de use params. E eu vou dar um console.log token aqui. Tranquilo? Tranquilo então, gente. No Alt, aqui dentro de pages, eu vou fazer um index.ts e vou dar um import nesses caras. Import alt, import login e um export alt e login. Beleza? E aí em routes aqui eu vou passar o login. E aqui no alt na página barra alt. Vai ser isso. Vamos ver se isso daqui está funcionando. Já está passando aqui um alf ponto. O token ele não pegou. Vamos ver o porquê não. Vou passar aqui o params. Aqui eu vou passar params também. Tá vindo com objeto vazio. Entendi. Não é, realmente faltou coisa aqui. O alt aqui precisaria ter um parâmetro aqui passando para ele. Um route passando um route path é igual a token, tá? E agora sim eu estou trazendo aqui o token pra gente, tá? Então token igual aqui, tá retornando. Tranquilo. O que a gente vai fazer é dar um ponto replace token é igual e ele voltaria só o nosso token, tá? Beleza, vamos colocar o recoil aqui então. Eu vou passar aqui um yarn add recoil, tranquilo, foi aqui. Aqui dentro eu vou criar um novo folder que vai ser o story, tá? Meu main, no browser router aqui, antes disso eu vou colocar o recoil root, tá? E aí, aqui no meu story, eu vou criar uma pasta chamada atoms. E aí eu vou dar um index.ts. E eu vou fazer uma pasta chamada selectors. Por enquanto eu vou fazer só atoms, depois que a gente precisar a gente faz a selector, tá? Aqui dentro eu vou fazer um index.ts. Já existe, beleza? E aí eu vou dar import no atom. Import atom from recoil, tá? E aí eu vou fazer aqui um export const atom token, tá? E aí eu vou colocar que ele é um atom, tranquilo. E aí ele tem um aqui que vai ser exatamente o nome dele e um default que vai ser uma string vazia, e ele vai esperar sempre ser uma string. Opa. Uma string, ok? Perfeito, pessoal. Esse aqui vai ser o nosso atom de token, né? Agora aqui na minha page de alt, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um set, um const set token. Ser um use recoil. Ele não tá pegando use set recoil. Não tá pegando, vou ter que importar na mão. Import from recoil use set recoil state use set recoil state atom token, tá? E aí vou fazer um use effect aqui. Quando o token acontecer, eu vou dar um set token,
E aí ele tá falando que é string ou undefined. Então, if token existe, né? Eu vou passar esse cara aqui para dentro, tá? E aí aqui eu vou passar um load enquanto isso. Tranquilo? Tendo esse token sendo passado, eu posso fazer a minha requisição de user, né? Para a gente pegar o usuário do Spotify. Bom, beleza. Voltando aqui, eu percebi que eu estava com um zoom muito longe. Perdão aí para quem tem problema de vista, eu já arrumei aqui agora. Eu preparei aqui um arquivo, praticamente para a gente fazer as requisições. Então, vou fazer uma pasta de API. E aqui eu vou criar um arquivo de requester.ts. Tá? Eu preparei ele, que é esse arquivo aqui, beleza? Tranquilo? Ele basicamente ele prepara o request para a gente fazer as chamadas para a API. Então aqui ele bate lá basicamente na base URL do Spotify, que é api.spotify.com/v1, que é o mesmo que vocês podem ver aqui dentro da documentação oficial, tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer é só passar mesmo o endpoint que a gente vai fazer a requisição por esse requester. Eu vou mostrar como que a gente faz isso. E eu acho que agora a gente já tem tudo para fazer o login na aplicação, tá? Aqui dentro de Alt, a gente já está preparando aqui, já está setando o token. O que a gente tem que fazer agora é um selector aqui dentro do recoil, que é para fazer essas chamadas, beleza? Eu vou criar aqui um novo arquivo, vai ser um index.ts. Eu vou importar o selector aqui dentro do recoil, beleza? Vou dar um export const get user, tá? Get user, que vai ser igual a selector, beleza? Aqui eu acho que vou colocar um selector get user para ficar bem fácil de identificar, né? Vou ter uma key aqui que vai ser a mesma, e aqui ele vai ter um get. Vou passar aqui já que ele vai ser assíncrono, e aqui de dentro a gente vai pegar o get também, ok? Eu vou passar um const token para ele, fazendo um get token, atom token, aliás, atom token. E aí, para quem lembra aí dos vídeos de recoil, se você não assistiu, vai lá assistir. Basicamente, sempre que a gente dá um get em um átomo, quando esse átomo muda e esse selector é instanciado na tela, que isso acontece, executa o que está aqui dentro, tá? Então aqui eu vou dar um if, se não existe token, eu vou dar um return, tá? Então ele aqui não vai fazer mais nada se não existir um token. Beleza, agora a gente vai chamar esse cara, a gente vai dar um const aqui, pegando a data lá de dentro, que a gente vai pegar do requester, tá? Requester, e aí isso cara aqui tem que ser um await, perfeito. Aqui dentro a gente vai passar o authorization, beleza? Que vai ser o token, perfeito. E o que ele é um get nesse caso. A gente vai passar o get e aí o endpoint que a gente quer bater, né? Que é no /me. Tranquilo? Vai retornar o data para ele. Basicamente esse cara aqui que a gente quer fazer. Aqui dentro do nosso index agora a gente vai fazer uma separação aqui. Então aqui vai ser o recoil states, tá? E eu vou fazer também um recoil loadable const get user igual a use recoil. E pior que ele não vai dar a importação, né? Vou pegar aqui use recoil loadable value loadable, tá? E aí aqui eu vou passar o meu selector get user, tranquilo? Vou passar aqui também para ele um use effect, passando o meu get user ponto state, o meu get user ponto contents. If
if get user ponto state é igual a value, ele vai fazer pra gente o seguinte: ele vai setar pra gente um usuário. Nesse caso aqui eu quero que só que ele me dá um console.log em get user .contents, tá? Se não tiver o get user .state é igual has error, eu vou pedir para ele que ele me faça um navigate igual use navigate, um navigate lá para minha home, que é o barra login. Na verdade que é o barra só, né? Que vai cair lá no login. Tranquilo? Tranquilo. Vamos ver se esse cara tá funcionando. Vamos lá no nosso Vite. Vou dar um Ctrl R, limpa esse cara, vamos dar um login, conectou e ele retornou aqui pra gente. Deu um 400 aqui, vamos ver o que está acontecendo. Bad request. Vamos ver. Sim, a gente esqueceu de formatar o nosso token aqui, tá vendo? Então dessa forma aqui ele não consegue entender. Vamos formatar esse cara aqui da forma correta. Então aqui eu estou passando um token, eu vou passar um token.replace token é igual para bitter. E aí eu acho que agora ele vai conseguir fazer pra gente. Boa. Passou aqui. Então agora ele já está fazendo o better do token. Ele está trazendo meu usuário, no caso aqui eu sou o Arielbit, o meu e-mail, eu estou como premium. E enfim, ele traz aqui também as imagens para a gente pegar, para a gente montar nosso avatar ali bonitinho. Então essa parte aqui a gente já tem, o usuário está autenticado, o usuário já existe token na aplicação. Isso que a gente pegou essas paradinhas aqui para a gente conseguir montar o usuário ali para o cara entender que ele está logado. Interessante a gente fazer também ali uma questão para o cara conseguir se deslogar. Beleza, a gente já está fazendo isso. Como que a gente faz para setar esse cara em algum lugar? Eu vou fazer aqui algo que eu ainda não tinha feito. Que dentro do meu store eu vou criar um átomo que ele também guarda o estado dentro do local storage, tá? Então aqui em atoms mesmo eu vou criar um export const atom user, tá? E aí aqui eu vou passar para ele o que o meu usuário vai ter. Eu ainda vou criar esse arquivo de tipos, então aqui interface vou passar um interfaces para ele. Vou passar um index.ts e aqui eu vou exportar um type user, tá? E aí o meu user vai ter name, que vai ser string, ele vai ter, o que mais que o nosso user vai ter? Ele vai ter o name e eu acho que só a foto, né? Vai ter uma image que vai ser também uma string, tá? Então é isso aqui que o nosso user vai ter. Beleza? Então aqui eu vou passar para ele que ele vai ser um user, e no caso aqui ele, como eu estou importando ele, t-user, tá? Que eu passar o key para ele. Tá difícil. Então user e o default para ele que vai ser undefined, que ele pode não existir. Tranquilo? E aí aqui no nosso out, agora eu vou fazer um set user desse cara. Então aqui eu estou fazendo um get user e aqui eu vou fazer um const set user é igual use recoil set recoil state atom user, tá? E aí é interessante, se a gente for tentar pegar esse cara, a gente vai tentar dar um set user aqui, o get o name, né? O name, que vai ser um get user ponto contents ponto
Cadê? Display name, tá? E uma image passando também o get user. Cadê? 0 URL. Get user images 0 e URL, tá? Então ele vai passar esse cara aqui pra gente. E aí, só pra gente ver se isso daqui tá funcionando, eu vou dar aqui um user. Eu vou ter que pegar, ao invés de pegar vou ter que pegar o user e o set user, né? E aí aqui vira um user recoil. Tem que importar aqui também. User recoil state, tá? Só pra gente ver esse cara renderizando. Então, se tiver user, a gente vai renderizar aqui um H1 com user.name, tá? E esse aqui vai ter que ser uma div, né? Para cobrir os dois. Passando aqui o image, um src user.image. Como a gente pode ver aqui, ele já está renderizando para a gente o nosso nome e a nossa foto, ou seja, ele está já incluindo o nosso estado atual dentro do recoil. E beleza, agora a gente tem que pensar que o usuário ele pode fechar a aba e voltar para o nosso site. Se o token dele estiver ainda ativo, ele quer ver o usuário dele lá, né? O que está acontecendo agora se a gente sair dessa página aqui é que ele vai perder esse estado, né? Porque a gente não está persistindo ele em lugar nenhum, ok? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, então. Eu vou criar, né? A gente tem um jeito de fazer isso inteligente com o recoil. Para isso eu vou criar aqui um utils. E esse jeito aqui eu peguei eles na próprio fórum ali do recoil. Então um dos caras da Port pro recoil comentou jeito de usar, então não fui eu que criei isso daqui, tá? Como que a gente pode fazer isso? Tem um carinha salvo aqui, né? Então esse local storage effect, vou dar um local storage effect.ts, tá? Basicamente esse cara aqui ele torna possível a gente manter ali no local storage o estado do nosso recoil. Se a gente for ver aqui em Atoms, como a gente pode fazer agora, é passar aqui um effect para ele e aí passar o local storage effect. E aí ele espera um argumento, que é aqui, que aí vai ser no caso nosso atom user, tá? Tranquilo. Agora, se a gente for vir aqui e ver nosso armazenamento local, a gente vai ter um atom user aqui, que é basicamente todo usuário que a gente colocou, o nome e a image. Perfeito? A gente conseguiu passar o token. Esse token aqui, o que a gente vai fazer agora? Tirar ele daqui, né? Como a gente já tem ele no nosso estado, a gente já passou pelo Alt. Bom, beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora aqui em Pages, a gente vai criar uma page de Home, tá? A gente vai criar um index aqui dentro, um RAFC, vai passar aqui para ele o Home, tá? E aqui dentro de Home eu vou fazer também pegar um const user igual a user recoil value, import user recoil value from recoil, tá? E aí passar o atom user para ele, só para a gente ver esse cara aqui renderizando dentro da Home também. Vou passar um H1 aqui, hello, user.name, e vai ser isso daqui, tá?
O que a gente quer fazer então é que em Alt, depois que ele fizer tudo isso daqui, deu sucesso, setou o user, depois disso pode fazer o navigate lá para nosso /home, tá? E aí aqui no nosso routes, antes disso aqui no nosso login, a gente tem que fazer o import do home e passar ele aqui na home também, tá? E aqui no nosso routes, a gente vai pegar e importar o /home, o route, né? O route path /home, passando o elemento para ele home, tá? Basicamente é isso, beleza? Então aqui tá falando já um hello Arialbit, beleza. Ó, eu vou aqui fazer com vocês olhando pro... Ele deu um get aqui, como vocês podem ver, deu sucesso, né? Eu vou bloquear esse cara aqui agora. Então vou bloquear o URL e vou voltar lá pro login, né? Tranquilo. E aí quando eu vir aqui em login, ele vai dar pau e ele volta aqui pra cá, né? Porque ele deu ruim na nossa requisição. A gente pode usar um toast para mostrar isso, ou pode fazer um estado de erro depois, mas a questão é que a gente não está enviando o cara lá para home, beleza? Eu vou desativar esse cara e vou fazer ao contrário também para o login. Então login aqui, eu vou pegar o user, assim como estou pegando aqui. Então aqui dentro de... Vou pegar o user daqui. Perfeito. E aí, if, eu vou fazer um use effect, na verdade. Vou passar um user aqui, porque daí ele vai sempre ver se tem um user, e se tiver um user, ele vai fazer um navigate. Navigate, que a gente ainda não existe aqui dentro, mas vai existir. Lá para barra, que é o nosso login, tá? E aí aqui eu vou fazer um const navigate, um /home, que é a nossa home, igual use navigate. Então agora se a gente tentar cair no login, ele não deixa até que seja deslogado esse usuário. Tranquilo? Eu acho que é isso, gente. Essa parte aqui, essa primeira parte do vídeo está encerrada. A gente já fez as requisições. A gente já conseguiu fazer o BFF funcionar. Como a gente pode ver, já está autenticando o usuário. Os próximos vídeos serão montando, né, e chamando, fazendo o componente que vai fazer chamar as tracks, né, chamar as músicas do Spotify. A gente vai tocar elas com preview. A gente vai fechar essa aplicação, então a gente vai fazer ali a rota de sair da aplicação. A gente vai ver se um token ele está retornando falso, né? Se eu não me engano é 1 hora. Daí a gente teria que implementar uma maneira de fazer um refresh desse token. Caso ele não consiga fazer o refresh, ele deslogue o usuário, para essa aplicação ela ficar bem redonda. Por esse vídeo é só. Espero que tenha gostado. Acompanhe os próximos aí, que a gente vai fazer mais uma aplicação além dessa, que a gente vai fazer a aplicação com playback, que é a outra API do Spotify. Então se você tiver conta premium aí, você vai conseguir tocar toda a música inteira do Spotify. Você vai ter a opção de tocar uma playlist, torna uma aplicação bem mais interessante. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.